Há momentos na história da humanidade em que o próprio céu prende a respiração. Há instantes em que o universo inteiro se cala, não por falta do que dizer, mas porque o que está acontecendo transcende qualquer palavra. Este é o relato do maior silêncio da eternidade, quando os anjos emudeceram diante da morte de Cristo. No jardim do Getsêmani, sob a luz pálida da lua cheia, Jesus ajoelhou-se entre as oliveiras centenárias. O peso do mundo inteiro repousava sobre seus ombros. Não apenas o peso físico da madeira, que em breve carregaria, mas o peso espiritual de cada pecado, de cada dor, de cada lágrima que a humanidade já havia derramado e ainda derramaria. Gotas de suor misturadas com sangue escorriam por seu rosto, caindo sobre a terra ressecada como o primeiro prenúncio do sacrifício que estava por vir. Nos céus, uma transformação sem precedentes estava ocorrendo. Por toda a eternidade, os anjos haviam cantado. Suas vozes celestiais formavam sinfonias que faziam galáxias dançarem e estrelas brilharem com mais intensidade. Mas naquela noite, uma por uma, essas vozes começaram a se calar. Não por desobediência ou falta de devoção, mas por uma reverência tão profunda que as palavras se tornaram inadequadas. Miguel, o grande arcanjo guerreiro, observava com punhos cerrados de luz dourada. Sua espada espiritual tremulava em sua bainha, não de medo, mas de uma indignação contida, que fazia sua essência luminosa pulsar como um coração ferido. Ao seu lado, Gabriel, o mensageiro divino, segurava um pergaminho dourado que continha os decretos eternos. Suas 6 asas cobriam parcialmente seu rosto radiante, pois sabia que estava presenciando o momento mais sagrado e terrível da história. Os serafins, seres de puro fogo celestial, que normalmente clamavam Santo, 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 sem cessar, agora apenas sussurravam as palavras, como se temessem que mesmo sua adoração pudesse interferir no plano divino que se desdobrava. Suas chamas eternas tremulavam como velas ao vento, não por fraqueza, mas por uma emoção que transcendia sua natureza angelical. A condenação injusta, quando o sol nasceu sobre Jerusalém, trouxe consigo não a esperança de um novo dia, mas a certeza de que a injustiça triunfaria sobre a verdade. No pretório de Pilatos, uma multidão enfurecida clamava por sangue, ignorando completamente que estavam pedindo a execução do próprio autor da vida. O governador romano, homem pragmático acostumado às complexidades políticas de seu tempo, encontrou-se face a face com a verdade encarnada e não soube reconhecê-la. Nos reinos celestiais, os anjos guerreiros se agitavam como um mar tempestuoso. Milhares de legões angelicais, cada uma capaz de destruir exércitos inteiros com um único movimento, permaneciam imóveis por ordem divina. Era uma demonstração de obediência que custava cada fibra de seu ser celestial. Eles haviam protegido o povo escolhido através dos séculos, haviam lutado batalhas espirituais em defesa dos justos, e agora eram obrigados a assistir em silêncio enquanto a própria justiça era condenada injustamente. O céu começou a escurecer. Não eram nuvens naturais que se formavam sobre Jerusalém, mas as lágrimas não derramadas dos anjos, condensando-se em uma mortalha espiritual que cobriria a terra durante as horas mais sombrias da história humana. Pelas ruas pedregosas de Jerusalém, Jesus carregava não apenas uma cruz de madeira, mas o peso de toda a humanidade. Cada passo era uma agonia. Cada tropeço, um lembrete da fragilidade da carne que havia assumido por amor. O sangue dos açoites desenhava um mapa de dor em suas costas, mas seus olhos mantinham uma serenidade que desafiava a lógica humana. Simão de Cirene, forçado pelos soldados romanos a ajudar no carregamento da cruz, encontrou-se lado a lado com o Salvador do mundo sem sequer saber. Naquele momento de comunhão forçada, ele se tornou um símbolo de toda a humanidade, chamados a carregar a cruz ao lado daquele que primeiro a carregou por nós.
uma mulher corajosa furou a barreira de soldados para oferecer um pano para limpar o rosto ensanguentado de Jesus. Quando o tecido tocou sua face, algo miraculoso aconteceu. A imagem do rosto sagrado ficou impressa no pano, como se a própria divindade não conseguisse evitar deixar sua marca de amor, mesmo nos menores gestos de compaixão humana. No reino angelical, o silêncio estava se tornando opressivo. Os anjos voavam em formações perfeitas sobre Jerusalém, suas asas criando padrões de luz invisíveis aos olhos humanos. Mas de suas gargantas celestiais, nenhum som emergia. Era um balé cósmico de dor contida, uma dança silenciosa de seres que conheciam o fim da história, mas que ainda assim sofriam com cada momento do processo. No Gólgota, lugar da caveira, 3 cruzes se ergueram contra um céu que já não era mais azul, mas de um cinza opressivo que parecia sugar a cor de toda a criação. Jesus foi pregado na cruz central, entre 2 ladrões, numa ironia cruel que colocava a própria inocência no meio de criminosos condenados. Os pregos que atravessaram suas mãos e pés não apenas perfuraram carne e osso, mas rasgaram o próprio tecido da realidade, criando uma fissura entre o céu e a terra, através da qual fluiria a graça redentora. Maria, sua mãe, permanecia aos pés da cruz como uma estátua de dor. 45 anos antes, ela havia dito sim a Deus sem saber completamente o que isso significaria. Agora, vendo seu filho morrer da forma mais cruel possível, ela entendia que sua obediência havia sido selada não apenas com alegria, mas também com uma espada que atravessava sua própria alma. João, o discípulo amado, assegurava enquanto ela vacilava sob o peso emocional impossível de suportar sozinha. Maria Madalena, que havia sido liberta de 7 demônios pelo homem que agora pendia da cruz, não conseguia reconciliar a imagem do poder transformador que havia experimentado com a aparente derrota que presenciava. Suas lágrimas caíam como chuva sobre a terra seca, cada gota um testemunho silencioso de amor não correspondido pela crueldade humana. No reino celestial, os anjos estavam postados como sentinelas de luz, imóveis como monumentos de adoração silenciosa. Suas armas espirituais permaneciam embainhadas por ordem divina, mas a energia contida em sua inação era tão intensa que fazia estrelas tremeluzir em galáxias distantes. Ao meio-dia, quando o sol deveria estar em seu apogeu, uma escuridão sobrenatural desceu sobre a terra. Não era a escuridão natural de um eclipse ou de uma tempestade, mas uma ausência de luz que parecia ter substância própria, como se as próprias trevas tivessem se materializado para cobrir o pecado da humanidade. Era como se a criação inteira recuasse em horror diante do que estava testemunhando. Jesus pendia da cruz. Cada respiração, uma batalha contra a morte que se aproximava implacavelmente. Seu corpo, que havia caminhado sobre as águas e havia tocado leprosos, devolvendo-lhes a saúde, agora estava destroçado e sangrando. Mas mesmo na agonia física, havia uma majestade em sua postura que fazia soldados romanos endurecidos olharem 2 vezes e sentirem um desconforto inexplicável em suas consciências. A sede que expressou não era apenas física, mas representava a sede espiritual de toda a humanidade por Deus, uma sede que ele estava experimentando em nosso lugar ao ser separado do Pai pelos nossos pecados. O vinagre oferecido numa esponja era uma ironia amarga. Aquele que havia prometido águas vivas agora provava o gosto amargo da rejeição humana. Nos reinos celestiais, a tensão havia atingido proporções cósmicas. O silêncio não era mais apenas a ausência de som, mas havia se tornado uma presença palpável que pressionava toda a criação angelical. Gabriel segurava o livro da vida com mãos que tremiam de expectativa, sabendo que cada nome ali inscrito dependia dos próximos momentos. Às 3 da tarde, a escuridão atingiu seu clímax. Foi então que aconteceu algo que fez o universo inteiro estremecer em suas fundações.
Jesus, o eterno Filho de Deus, clamou com uma voz que ecoou através de todas as dimensões da realidade: Deus meu, por que me desamparaste? Este não foi um grito de desespero humano comum, mas o momento em que o próprio Deus experimentou a separação de si mesmo. O Pai, que havia dito na transfiguração: Este é meu Filho amado, agora virava sua face para longe dele, porque Jesus havia se tornado pecado por nós. Era uma divisão na própria divindade que desafia toda compreensão teológica ou filosófica. No reino angelical, este grito causou o que só pode ser descrito como um terremoto espiritual. Anjos que haviam permanecido firmes desde a fundação do mundo cambalearam sob o impacto emocional. Alguns cobriram seus rostos com as asas, outros caíram de joelhos numa adoração ainda mais profunda. O silêncio, que já era absoluto de alguma forma, se tornou ainda mais profundo, como se a própria ausência de som ganhasse camadas adicionais de significado. Miguel, o arcanjo guerreiro, sentiu pela primeira vez em sua existência eterna algo parecido com desespero. Não era falta de fé no plano divino, mas a experiência avassaladora de presenciar o próprio amor sendo rejeitado pela criação que havia vindo salvar. Gabriel apertou o pergaminho dourado contra o peito, como se tentasse proteger os decretos eternos de alguma contaminação pela dor que testemunhava. Os últimos momentos de Jesus na cruz foram marcados por uma serenidade crescente que contrastava dramaticamente com a agonia que havia experimentado. Era como se, tendo passado pelo vale mais profundo da sombra da morte, ele agora emergisse do outro lado com uma paz que transcendia o entendimento. Ao ladrão arrependido que pendia na cruz ao lado, Jesus ofereceu esperança no momento mais desesperançoso de ambas as vidas. A promessa do paraíso foi pronunciada entre respirações dolorosas, mas com uma autoridade que fez o próprio ar ao redor vibrar com poder divino. Era o primeiro fruto da redenção sendo colhido antes mesmo que a obra estivesse tecnicamente completa. Olhando para Maria, sua mãe, e para João, seu discípulo amado, Jesus providenciou cuidado mesmo em sua própria agonia final. Era um lembrete de que mesmo na maior dor, o amor genuíno sempre encontra formas de se expressar através do cuidado prático pelo bem-estar dos outros. Suas palavras finais ecoaram através dos séculos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Não foi um grito de derrota, mas uma declaração de vitória. A palavra grega, tetelestai, está consumado, era a mesma usada quando uma dívida era completamente paga. A dívida da humanidade havia sido quitada integralmente. O silêncio absoluto. No momento exato em que Jesus expirou, algo extraordinário aconteceu em múltiplas dimensões da realidade simultaneamente. Na Terra, houve um terremoto que fendeu rochas e abriu sepulcros. O véu do templo, que separava o lugar santo do Santíssimo, rasgou-se de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus havia sido aberto para toda a humanidade. Mas no reino celestial, o que aconteceu foi ainda mais dramático. O silêncio que havia dominado por 3 horas não foi quebrado. Ele se intensificou além de toda possibilidade. Era como se o próprio conceito de som tivesse sido suspenso da realidade. Nem o bater de asas angelicais, nem o movimento de suas vestes de luz, nem mesmo a vibração de suas essências espirituais produzia qualquer perturbação no éter celestial. Os anjos não estavam meramente quietos. Eles existiam num vácuo sonoro tão completo que fazia o espaço sideral parecer ruidoso por comparação. Era a adoração em sua forma mais pura, reconhecimento de que diante de tal majestade sacrificial, até mesmo a mais bela música celestial seria inadequada. Miguel baixou sua espada e a colocou aos pés do trono divino. Gabriel depositou o pergaminho dourado e se curvou numa reverência tão profunda que sua forma luminosa quase tocou o chão cristalino do céu.
Os serafins dobraram todas as suas 6 asas ao redor de si mesmos, criando casulos de luz silenciosa. A descida ao Hades. Enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo, seu espírito desceu às regiões inferiores onde as almas dos justos aguardavam a redenção. Este foi talvez o momento mais dramático de todo o evento cósmico, embora tenha ocorrido longe dos olhos humanos. No Hades, onde Abraão, Moisés, Davi e todos os santos do Antigo Testamento esperavam na fé, uma luz começou a brilhar. Era diferente de qualquer luz que já haviam visto, não apenas brilhante, mas carregada de poder libertador. Jesus apareceu em forma espiritual glorificada, carregando chaves douradas que representavam autoridade sobre a morte e o inferno. As correntes espirituais que mantinham os justos presos se desfizeram como gelo sob o sol do meio-dia. Uma por uma, as almas redimidas foram libertadas, suas formas espirituais brilhando com uma luz que refletia a glória daquele que as havia resgatado. Era o primeiro grande desfile de vitória, invisível aos olhos mortais, mas observado com crescente expectativa pelos anjos silenciosos. Abraão, que havia esperado por 2000 anos para ver este dia, ergueu as mãos em adoração silenciosa. Moisés, que havia vislumbrado a terra prometida de longe, agora via a verdadeira herança se desdobrando diante de seus olhos. Davi, o salmista que havia cantado sobre a ressurreição, testemunhava o cumprimento de suas próprias profecias inspiradas. No reino angelical, Miguel sentiu a mudança cósmica como uma vibração em sua essência. As chaves da morte e do Hades haviam mudado de mãos. Satanás, que havia se gabado de sua vitória ao ver Jesus morrer, agora descobria que havia sido enganado magistralmente. O que parecia derrota era, na verdade, a estratégia mais brilhante de toda a eternidade. Por 2 dias e meio, o silêncio celestial continuou. Era uma espera carregada de expectativa, como a pausa antes do crescendo final de uma sinfonia cósmica. Na terra, os discípulos se escondiam em desespero. As mulheres planejavam ungir o corpo com especiarias, e os soldados romanos guardavam um túmulo que estava prestes a se tornar o epicentro da maior reviravolta da história. José de Arimateia e Nicodemos, homens ricos que haviam arriscado suas reputações para dar a Jesus um sepultamento digno, não imaginavam que estavam preparando não um local de descanso final, mas um palco para a maior demonstração de poder já testemunhada. O linho fino e as especiarias caras eram apenas cenário para um drama que transcendia toda a imaginação humana. Na madrugada do 3º dia, enquanto as estrelas ainda brilhavam no céu e o sol estava apenas começando a pintar o horizonte com tons de rosa e dourado, algo começou a acontecer dentro do sepulcro selado. Uma luz, suave no início, mas crescendo em intensidade, começou a emanar de onde o corpo havia sido colocado. No reino celestial, após 2 dias e meio de silêncio mais profundo que o vácuo do espaço, a voz do Pai trovejou através de todas as dimensões da realidade. Chegou a hora, rompam o silêncio, cantem a vitória do Cordeiro. Foi como se uma barragem cósmica se rompesse. O silêncio que havia sido mantido com esforço sobre-humano, ou melhor, sobre-angélico, explodiu numa cacofonia de júbilo que fez galáxias inteiras vibrarem em harmonia. Milhões e milhões de anjos, que haviam contido seus cânticos por 72 horas, agora liberaram uma música tão gloriosa que fez a criação do universo parecer um sussurro tímido por comparação. A terra tremeu novamente, mas desta vez não era um sinal de julgamento. Era uma celebração sísmica da vitória sobre a morte. Um anjo de poder indescritível desceu dos céus como um meteoro de luz pura. Seu rosto brilhava com a intensidade de 1000 sóis. Suas vestes eram mais brancas que neve recém-caída sob a luz da lua cheia. Os soldados romanos,
Homens treinados para enfrentar qualquer inimigo mortal desmaiaram de terror diante desta manifestação de poder celestial. Com um gesto casual, como quem remove um grão de areia, o anjo rolou a pedra que selava o túmulo. Mas a pedra não foi removida para que Jesus pudesse sair. Ele já havia saído, passando através da matéria física como luz através de vidro. A pedra foi removida para que o mundo pudesse ver que a tumba estava vazia, que a morte havia sido derrotada em seu próprio território. Jesus emergiu do sepulcro transfigurado. Seu corpo era o mesmo, mas glorificado além de toda descrição humana. As marcas dos pregos e da lança permaneciam, mas agora brilhavam como joias preciosas, troféus de vitória em vez de cicatrizes de derrota. Quando seus pés tocaram a grama matinal, flores brotaram espontaneamente, como se a própria criação reconhecesse a presença de seu Criador ressurreto. A luz que emanava de sua forma glorificada era diferente da luz solar. Era uma luminosidade que parecia vir de dentro, uma irradiação de vida pura que fazia tudo ao seu redor parecer mais real, mais vívido, mais verdadeiro do que havia sido momentos antes. Maria Madalena, que havia sido a primeira a chegar ao túmulo na madrugada, encontrou-se diante de 2 anjos vestidos de branco onde o corpo havia estado. Sua pergunta sobre o paradeiro do corpo revelava um coração que ainda não havia compreendido a magnitude do que havia acontecido. Mesmo quando Jesus apareceu diante dela, inicialmente ela não o reconheceu, confundindo-o com o jardineiro. Mas então ele pronunciou seu nome, Maria, com a mesma ternura e intimidade que ela havia ouvido tantas vezes antes. Foi uma única palavra que quebrou o feitiço da incredulidade e a fez reconhecer que estava diante não de um fantasma ou visão, mas do próprio Jesus, vivo e glorificado. O encontro na estrada para Emaús revelou outro aspecto da ressurreição. Jesus podia escolher ser reconhecido ou permanecer incógnito. Podia aparecer e desaparecer à vontade. Podia passar através de portas trancadas e ainda assim comer peixe grelhado. Seu corpo ressurreto operava segundo leis que transcendiam as limitações físicas normais. Tomé, o cético que exigiu evidências tangíveis, encontrou-se diante de Jesus com as feridas visíveis e palpáveis. Quando tocou as marcas dos pregos e a ferida da lança, não encontrou carne morta cicatrizada, mas vida pulsante e transfigurada. Sua declaração, Senhor meu e Deus meu, foi o reconhecimento de que estava diante não apenas de um homem ressurreto, mas da própria divindade encarnada que havia vencido a morte. No reino angelical, a festa havia atingido proporções cósmicas. O silêncio de 72 horas havia sido quebrado por uma explosão de louvor que continuava crescendo em intensidade e complexidade. Coros de milhões de anjos cantavam em harmonias impossíveis, suas vozes criando melodias que faziam estrelas dançarem em suas órbitas e planetas ajustarem suas rotações para acompanhar o ritmo celestial. Miguel brandiu sua espada não para a guerra, mas em celebração triunfal. A lâmina espiritual cortou o ar celestial, criando arcos de luz que se transformaram em pontes de cristal sobre as quais outros anjos marchavam em formação de vitória. Gabriel abriu o pergaminho dourado e leu os nomes dos redimidos. Cada nome pronunciado fazendo uma nova estrela surgir no firmamento. Os serafins voavam em padrões complexos ao redor do trono divino, suas 6 asas criando redemoinhos de glória que se expandiam em ondas através de toda a criação. Seu cântico, Santo, 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 agora incluía uma nova estrofe. Santo é aquele que morreu e vive para sempre. Os querubins, guardiões da santidade divina, teceram coroas de luz para celebrar aquele que havia conquistado o direito de reinar, não apenas por prerrogativa divina, mas também por mérito sacrificial. Cada coroa era única, representando diferentes aspectos da vitória, sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, sobre o desespero humano.
40 dias após a ressurreição, chegou o momento da ascensão. No Monte das Oliveiras, Jesus deu suas últimas instruções aos discípulos. Suas palavras carregavam autoridade absoluta. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não era mais apenas o Filho de Deus falando, mas o rei conquistador que havia invadido o território inimigo e saído vitorioso. Quando começou a se elevar da terra, não foi um desaparecimento gradual, mas uma ascensão majestosa que desafiava todas as leis da física. Seu corpo glorificado subia não por força externa, mas por poder inerente, como se a gravidade terrestre simplesmente não tivesse jurisdição sobre ele. Uma nuvem de glória o recebeu. Não uma nuvem de vapor d'água, mas uma manifestação da presença divina que se tornou visível para marcar este momento único na história. Era a mesma glória que havia guiado Israel no deserto, que havia enchido o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, agora vindo buscar aquele que era ao mesmo tempo Deus e homem. No reino celestial, as portas eternas se abriram de par em par. Era a entrada triunfal definitiva, prevista pelos salmistas. Levantai-vos, ó portas eternas, e entrai, ó Rei da Glória. Jesus entrou não apenas como o eterno Filho de Deus retornando ao lar, mas como o conquistador da morte, o libertador dos cativos, o cordeiro que foi morto e que agora vivia para sempre. O cântico que os anjos entoaram para celebrar o retorno de Jesus era completamente novo. Por toda a eternidade passada, eles haviam cantado sobre a santidade, o poder e a majestade de Deus. Mas agora tinham algo novo para celebrar: o amor redentor demonstrado através do sacrifício supremo. Era uma música que incorporava elementos que antes não existiam no vocabulário celestial: dor redentora, morte vitoriosa, silêncio eloquente, fraqueza poderosa. Os anjos, que nunca haviam experimentado pecado ou redenção pessoalmente, agora cantavam sobre estes conceitos com uma compreensão profunda adquirida através de sua observação do drama salvífico. Miguel, que havia permanecido em silêncio forçado durante a crucificação, agora cantava sobre a vitória militar mais brilhante de todos os tempos. Uma vitória conquistada através da rendição aparente, um triunfo alcançado através da derrota superficial. Gabriel, o mensageiro divino, proclamava uma mensagem que ecoaria através dos séculos. A morte havia perdido seu aguilhão, o sepulcro havia perdido sua vitória final. Os serafins, que sempre haviam cantado sobre a santidade intocável de Deus, agora celebravam uma santidade que havia escolhido se contaminar com o pecado humano para purificá-lo de dentro para fora. Era um paradoxo que fazia suas mentes angelicais se expandirem para compreender aspectos do caráter divino que antes estavam além de sua experiência. Apenas agora, com a perspectiva completa da ressurreição e ascensão, os anjos compreenderam plenamente por que haviam sido ordenados a permanecer em silêncio. O silêncio não havia sido punição ou negligência divina, mas a forma mais profunda de adoração possível diante do mistério da encarnação e expiação. Havia momentos na eternidade quando até mesmo os cânticos angelicais mais sublimes eram inadequados. O silêncio havia sido necessário para criar um espaço sagrado onde o amor divino pudesse operar sem interferência, onde a justiça pudesse ser satisfeita sem comprometer a misericórdia, onde a humanidade pudesse ser redimida sem violar o livre-arbítrio. Gabriel entendeu que seu pergaminho dourado havia sido escrito não apenas em tinta celestial, mas também no silêncio que havia envolvido a crucificação. Cada momento sem cânticos havia sido uma nota musical em uma composição cósmica tão complexa que apenas o próprio Deus poderia ter concebido e executado. Miguel percebeu que sua espada havia permanecido embainhada não por fraqueza, mas pela força suprema, a força de se conter quando cada instinto guerreiro gritava para agir. Era um tipo de vitória militar que ele nunca havia experimentado. A vitória conquistada através da recusa de lutar.
Nos éons que se seguiram, os anjos continuaram a descobrir novas dimensões de significado no silêncio que haviam observado. Cada nova alma que chegava ao céu através da fé em Cristo trazia consigo aspectos da experiência redentora que enriqueciam o entendimento celestial do que havia acontecido naquelas 72 horas críticas. Ex-assassinos que haviam encontrado perdão cantavam sobre a misericórdia com uma intensidade que fazia os anjos chorarem lágrimas de alegria. Prostitutas transformadas em santas entoavam melodias sobre pureza que revelavam aspectos da santidade divina que os anjos, em sua inocência perpétua, nunca poderiam ter compreendido sozinhos. Viciados libertados, mentirosos tornados verdadeiros, avarentos transformados em generosos, cada categoria de humanidade redimida acrescentava novas cores à sinfonia celestial. Os anjos descobriram que suas vozes imaculadas, por mais belas que fossem, precisavam ser complementadas pelas vozes dos redimidos para criar a música completa que Deus desejava ouvir. O silêncio havia sido necessário não apenas durante a crucificação, mas como um contraste eterno que daria profundidade e significado aos cânticos que se seguiriam. Sem a experiência do silêncio forçado, os anjos nunca teriam apreciado plenamente a preciosa dádiva de poder adorar livremente. A lição perpétua. A história do silêncio dos anjos tornou-se uma lição perpétua nos corredores do céu. Gerações posteriores de anjos recém-criados eram educadas sobre este evento como o exemplo supremo de como, às vezes, a obediência mais profunda requer não ação, mas inação. Não fala, mas silêncio. Não intervenção, mas confiança absoluta na sabedoria divina. Tornou-se uma fonte de fortaleza para os anjos guardiões, que às vezes precisavam assistir seus protegidos humanos passarem por sofrimentos que poderiam facilmente aliviar se tivessem permissão. Eles se lembravam de que seus irmãos celestiais haviam observado o próprio Filho de Deus sofrer sem intervir, e isso lhes dava força para manter sua disciplina quando necessário. Para os anjos guerreiros, a história se tornou o exemplo supremo de que a vitória às vezes requer aparente derrota, que o poder supremo às vezes se manifesta através da aparente impotência e que a estratégia divina opera em dimensões que transcendem a lógica militar convencional. Para os anjos adoradores, o silêncio de 72 horas se tornou uma pausa sagrada incorporada em suas liturgias eternas. Momentos regulares de quietude total que servem como lembrança de que mesmo a adoração mais estática deve às vezes dar lugar ao silêncio reverencial. O silêncio dos anjos durante a crucificação criou um eco que reverbera através da eternidade. Não é um eco sonoro, mas um eco de significado que continua a se expandir e aprofundar conforme a compreensão celestial da redenção cresce. Cada nova alma salva adiciona uma nova harmônica a este eco silencioso. Cada momento de sofrimento redentivo na terra encontra ressonância no silêncio que os anjos observaram quando o sofrimento supremo estava ocorrendo no Gólgota. Quando mártires cristãos foram executados em arenas romanas, os anjos se lembravam de seu próprio silêncio forçado e compreendiam que às vezes o testemunho mais poderoso é aquele selado com sangue, não com palavras. Quando missionários enfrentaram perseguições em terras distantes, os coros celestiais modularam seus cânticos para incluir harmonias menores que ecoavam o silêncio do Gólgota. O que começou como um silêncio de 3 horas transformou-se numa compreensão eterna de que Deus, às vezes, opera mais poderosamente nos momentos em que parece estar ausente. Os anjos aprenderam que o silêncio divino não é abandono, mas uma forma de amor tão profunda que transcende a necessidade de palavras ou explicações. Esta lição permeou toda a estrutura do reino celestial. Os anjos da guarda começaram a compreender por que às vezes recebiam ordens para não intervir em situações onde poderiam facilmente ajudar seus protegidos humanos.
o silêncio se tornou uma ferramenta ministerial tão importante quanto a ação direta. Os anjos mensageiros descobriram que às vezes a mensagem mais importante que podiam entregar era a ausência de mensagem, permitindo que os humanos desenvolvessem fé sem sinais constantes, aprendessem a confiar sem confirmações audíveis contínuas, crescessem na escuridão da incerteza até que pudessem andar na luz da confiança absoluta. As hostes guerreiras angelicais internalizaram a lição de que a vitória militar suprema às vezes requer não empunhar a espada, mas mantê-la embainhada. Aprenderam que há um tipo de coragem mais elevado que o da batalha, a coragem de permanecer imóvel quando cada instinto grita para agir. Com o passar das eras eternas, os anjos começaram a compreender que o silêncio havia sido não apenas uma necessidade teológica, mas uma educação angelical. Deus havia usado aquelas 72 horas para ensinar a seus servos celestiais aspectos de seu caráter que não poderiam ser aprendidos de outra forma. Eles descobriram que existe um tipo de amor que se expressa através do silêncio. Não o silêncio da indiferença ou do abandono, mas o silêncio da confiança absoluta. Assim como um pai que permite que seu filho adulto enfrente as consequências de suas escolhas sem interferir, Deus havia permitido que a humanidade enfrentasse as consequências últimas do pecado para que pudesse compreender a necessidade absoluta da salvação. O silêncio havia sido pedagogia divina não apenas para os anjos, mas para toda a criação. Havia demonstrado que o amor verdadeiro às vezes requer sacrifício sem explicação, sofrimento sem alívio imediato, morte aparente antes da ressurreição real. Gabriel veio a compreender que seu pergaminho dourado continha não apenas decretos divinos, mas também pausas sagradas, espaços em branco que eram tão importantes quanto as palavras escritas. Estes intervalos representavam momentos quando Deus escolhia não falar, não por ter perdido o controle da situação, mas por ter controle tão absoluto que podia se dar ao luxo do silêncio. À medida que milênios se passaram, tornou-se claro que o silêncio dos anjos havia sido o movimento mais importante da sinfonia cósmica da redenção. Sem aquela pausa profunda, a música que se seguiu não teria tido a mesma profundidade emocional, o mesmo impacto espiritual, a mesma capacidade de mover corações tanto celestiais quanto terrestres. Compositores humanos eventualmente descobririam o poder das pausas em suas obras musicais, mas eles estavam apenas ecoando inconscientemente o princípio que Deus havia demonstrado na escala cósmica. O silêncio não era a ausência de música, mas música em sua forma mais concentrada. Todas as notas possíveis existindo simultaneamente no potencial puro. Os anjos adoradores desenvolveram uma compreensão sofisticada de como usar o silêncio em seus próprios cânticos. Aprenderam a criar pausas dramáticas que faziam os cânticos subsequentes explodirem com mais poder, a usar momentos de quietude que permitiam que ecos de melodias anteriores continuassem reverberando nas mentes de seus ouvintes celestiais. A própria estrutura da adoração celestial foi reorganizada para incorporar o que ficou conhecido como pausas do Gólgota, momentos regulares de silêncio absoluto, que serviam como lembrança perpétua do custo da redenção e da disciplina necessária para permitir que Deus opere sem interferência. O silêncio dos anjos tornou-se o testemunho mais poderoso que eles poderiam oferecer sobre a realidade do sacrifício de Cristo. Suas vozes celestiais, por mais belas que fossem, palideciam em comparação com o testemunho de sua capacidade de se calarem quando necessário. Anjos visitando a Terra em missões especiais começaram a incorporar elementos de silêncio sagrado em suas aparições. Em vez de sempre anunciarem sua presença com "não temais", às vezes simplesmente apareciam e permaneciam quietos, permitindo que sua própria presença comunicasse a mensagem divina sem necessidade de palavras. Este novo protocolo angelical
confundiu inicialmente alguns humanos que esperavam mensagens verbais diretas, mas eventualmente levou a encontros espirituais mais profundos. As pessoas aprenderam a discernir a voz de Deus no silêncio, a encontrar direção divina na ausência de instruções audíveis, a desenvolver fé que não dependia de confirmações sobrenaturais constantes. O silêncio se tornou uma linguagem espiritual tão eloquente quanto qualquer proclamação verbal. Anjos descobriram que podiam comunicar volumes sobre o caráter de Deus, simplesmente permanecendo quietos nos momentos apropriados, demonstrando através de sua contenção o mesmo tipo de amor sacrificial que Deus havia demonstrado ao não intervir durante a crucificação. A herança duradoura. As gerações subsequentes de criaturas celestiais cresceram numa cultura angelical permanentemente alterada pela experiência do silêncio forçado. Era impossível compreender completamente a adoração celestial sem entender o contexto histórico das 72 horas em que os coros celestiais haviam sido silenciados. Escolas angelicais desenvolveram currículos inteiros dedicados ao estudo do que ficou conhecido como Teologia do Silêncio Sagrado. Jovens serafins aprendiam sobre as diferentes qualidades de silêncio: o silêncio da reverência, o silêncio da obediência, o silêncio da confiança, o silêncio da expectativa e o silêncio da adoração que transcende palavras. Querubins estudavam os aspectos filosóficos do evento, explorando como o silêncio podia ser simultaneamente uma forma de comunicação e uma ausência de comunicação, como podia expressar tanto separação quanto união, tanto julgamento quanto misericórdia. Anjos da guarda recebiam treinamento especializado sobre quando intervir e quando permanecer imóveis, quando falar e quando se calar, quando agir e quando permitir que os eventos sigam seu curso natural. O silêncio dos anjos durante a crucificação tornou-se o caso de estudo supremo para este tipo de discernimento ministerial. À medida que mais almas redimidas chegavam ao céu, cada uma trouxendo sua própria experiência de como Deus havia operado através do silêncio em suas vidas terrenas, a compreensão angelical do evento continuava a se aprofundar e expandir. Ex-ateus que haviam encontrado Deus em momentos de silêncio desesperado cantavam sobre a presença de Deus na aparente ausência divina. Pessoas que haviam perdido entes queridos e lutado com o silêncio celestial diante de suas orações desesperadas, agora compreendiam que o silêncio havia sido preparação para respostas maiores do que poderiam ter imaginado. Vítimas de injustiças que haviam clamado por vingança e recebido apenas silêncio em resposta, descobriram que o silêncio havia sido o espaço necessário para que a misericórdia operasse tanto em suas próprias almas, quanto nas almas de seus ofensores. Cada nova perspectiva humana sobre o silêncio divino adicionava camadas de compreensão à experiência angelical original. Os anjos descobriram que sua educação sobre o silêncio sagrado era um processo eterno, constantemente enriquecido por novas revelações sobre como Deus operava através da aparente inação. A reverberação cósmica. O eco do silêncio angelical durante a crucificação continuou a reverberar através de toda a criação de formas surpreendentes e profundas. Planetas ajustaram suas rotações para criar pausas cósmicas. Em suas órbitas, momentos de aparente quietude que refletiam o grande silêncio. Estrelas desenvolveram ciclos de brilho que incluíam períodos de luminosidade reduzida, não por deficiência energética, mas como homenagem simbólica ao momento em que a luz do mundo havia sido aparentemente extinta. Galáxias inteiras reorganizaram suas estruturas espirais para incluir espaços vazios que não eram ausência de matéria, mas presença de significado, vazios sagrados que lembravam a toda a criação consciente que às vezes o nada é mais poderoso que o algo que o silêncio pode falar mais alto que o ruído. Dimensões espirituais que haviam operado em frequências constantes de atividade angelical
Desenvolveram ciclos rítmicos que incorporavam períodos regulares de quietude contemplativa. Estes não eram momentos de inatividade, mas de atividade direcionada internamente. Períodos quando os anjos se voltavam para dentro para processar e integrar as lições aprendidas durante seus períodos de serviço ativo. O silêncio, como adoração suprema. Eventualmente, teólogos angelicais chegaram à conclusão de que o silêncio durante a crucificação havia representado a forma mais pura de adoração já oferecida a Deus. Era a adoração despojada de toda forma externa, reduzida à sua essência mais fundamental, reconhecimento absoluto da supremacia divina. Não havia sido adoração performática, destinada a impressionar observadores celestiais ou terrestres. Não havia sido adoração emocional motivada por sentimentos de gratidão ou alegria. Havia sido adoração volitiva pura. A escolha deliberada de honrar a Deus através da obediência absoluta, mesmo quando essa obediência custava tudo que os anjos mais valorizavam: a capacidade de expressar seu amor através de cânticos. Esta compreensão revolucionou a adoração celestial. Embora os cânticos continuassem sendo uma parte central da experiência angelical, eles agora eram intercalados com momentos de silêncio consciente que eram tão cuidadosamente coreografados quanto as harmonias mais complexas. Os anjos aprenderam a adorar não apenas com suas vozes, mas com sua capacidade de silenciar essas vozes quando apropriado. Desenvolveram a habilidade de expressar louvor através da contenção, de demonstrar amor através da disciplina de não expressar esse amor quando a expressão seria inapropriada. A lição perpétua para a humanidade. Embora os humanos na Terra não pudessem ver ou ouvir os anjos diretamente, o silêncio celestial durante a crucificação estabeleceu um padrão que se manifestaria repetidamente na experiência humana ao longo dos séculos. Pessoas de fé aprenderiam a reconhecer que o silêncio de Deus não era indicação de sua ausência, mas frequentemente sinal de sua obra mais profunda. Mães chorando sobre berços vazios descobririam que o silêncio celestial, diante de suas orações desesperadas, não significava que Deus não se importava, mas que ele se importava tanto que estava preparando consolações que transcendiam suas solicitações imediatas. Missionários enfrentando perseguições em terras hostis aprenderiam que o silêncio divino diante de seus pedidos de livramento não indicava abandono, mas confiança divina em sua capacidade de testemunhar através do sofrimento de formas que o livramento não permitiria. Teólogos e filósofos cristãos desenvolveriam doutrinas inteiras sobre o Deus silencioso, não o Deus ausente dos deístas, mas o Deus presente que escolhe operar através da aparente não operação, que age através da aparente inação, que fala através do aparente silêncio. No final das contas, o silêncio dos anjos durante a morte de Cristo revelou-se como sendo não um episódio isolado na história cósmica, mas a chave interpretativa para compreender toda a metodologia divina. Deus opera não apenas através da ação direta, mas através da contenção sagrada. Ele governa não apenas através do exercício do poder, mas através da disciplina de restringir esse poder quando apropriado. O silêncio havia sido simultaneamente julgamento e misericórdia, separação e união, morte e vida, fim e começo. Era um paradoxo que apenas a mente divina poderia ter concebido e apenas o amor divino poderia ter executado. Para os anjos, o silêncio forçado tornou-se uma fonte perpétua de admiração pela sabedoria divina. Eles haviam pensado que conheciam todas as formas de adorar a Deus, mas descobriram uma forma que transcendia todas as outras. A adoração através da obediência custosa, a adoração que exige sacrifício sem garantia de compreensão, a adoração que confia sem ver o resultado final. A experiência os havia transformado de executores mecânicos da vontade divina em colaboradores conscientes no plano cósmico de redenção. Eles agora compreendiam
que servir a Deus às vezes significava não servir. Pelo menos não da forma que naturalmente desejariam. E assim, através dos corredores eternos do céu, o eco daquele silêncio de 72 horas continua a reverberar. Não é um eco que diminui com o tempo, mas um que cresce em riqueza e profundidade, conforme novas gerações de anjos e almas redimidas descobrem camadas adicionais de significado no evento que marcou o ponto de virada da história cósmica. Cada cântico celestial agora carrega em sua estrutura harmônica a memória daquele silêncio. Cada nota cantada ressoa não apenas com sua própria beleza musical, mas com a lembrança das notas que não foram cantadas quando não deviam ter sido cantadas. O silêncio dos anjos durante a morte de Cristo tornou-se, paradoxalmente, a música mais bela que o céu já produziu. Uma música feita não de sons, mas de amor. Não de notas, mas de obediência. Não de harmonias audíveis, mas de adoração visível através da disciplina sagrada da contenção. E em cada momento de quietude que se seguiu ao longo da eternidade, os anjos se lembram. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer cântico. Às vezes, a maior música é aquela que não é tocada. Às vezes, o amor mais profundo é aquele que se expressa através da recusa de se expressar. O céu emudeceu na morte de Cristo, mas nesse silêncio encontrou sua voz mais verdadeira. Uma voz que continua a ecoar através da eternidade, ensinando a toda a criação que o amor verdadeiro às vezes requer o sacrifício, até mesmo daquilo que mais valorizamos. Nossa capacidade de expressar esse mesmo amor. Esta é a lição perpétua do silêncio dos anjos. No reino de Deus, às vezes a adoração suprema é a adoração silenciosa. O serviço mais elevado é a contenção disciplinada. E a música mais bela é aquela composta não de sons, mas de obediência que custa tudo e confia completamente.